Notícias importantes que saíram na manhã desta segunda-feira do Fluminense Futebol Clube. Hoje tem jogo muito importante que vai abrir a rodada 35 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense visita o Ceará, visita um Castelão sem público. Jogo importantíssimo para o Fluminense dar mais um passo em busca dessa classificação à fase de grupos da Libertadores. Nesse vídeo aqui, Fluminense tem 2 jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo. Todas as informações do jogo contra o Ceará, o time do Ceará, o provável Fluminense, onde que vai passar o jogo, vou trazer tudo, então fique até o final para você ficar muito bem informado, torcedor tricolor que acompanha a Central Fluminense regularmente. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, deixe seu comentário no final do vídeo com essas informações que vou trazer. É sempre importante a gente ter esse canal aqui, comentar, a gente debater coisas sobre o Fluminense. Você sabe, Central Fluminense agora é parceira da Centauro. Os melhores produtos do Fluminense com desconto no link da descrição e no comentário fixado, cupom Central10, você clica lá na nossa vitrine na Centauro, vê as melhores ofertas e ainda tem um desconto na hora de comprar de 10% com o nosso cupom Central10. Valeu, galera? Então é isso, vamos para as informações que são mais importantes nesse vídeo aqui, tá certo? Vou trazer essa informação que até gera um pouco de surpresa, né? E para que não haja a confusão. O Fluminense tem 2 jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo. O que isso significa? O Tite, não só o Tite, né? Todos os técnicos aí das seleções que vão disputar a Copa do Mundo, eles precisam enviar uma lista de 55 jogadores que irão, que podem disputar o Mundial, e às vésperas da competição, o Diniz, o Tite, ele seleciona os 26 que irão, né, ser convocados para a competição. Ou seja, o volante André e o zagueiro Nino estão nessa pré-lista de 55 jogadores, traz o GE. O Fluminense recebeu ontem, no último domingo, a notificação da CBF que os nomes de André e Nino estão entre os 55 enviados pelo Tite à FIFA, né? A relação final de 26 jogadores será divulgada, será enviada no próximo dia 7, né, de novembro. O Tite mandou a lista no dia 21 de outubro, o regimento da CBF interno, né, previa essa notificação aos clubes com os jogadores nessa relação de 55 no último domingo. Por exemplo, o Flamengo também foi notificado por ter 5 jogadores, né, nessa pré-lista. Mas, segundo o GE também, dificilmente o volante e o zagueiro serão convocados para a Copa do Mundo nessa lista dos 26 finais, porque nunca foram convocados antes. O zagueiro Nino foi titular, né, na campanha das Olimpíadas, foi campeão lá, a medalha de ouro, né, como zagueiro titular, um dos destaques daquela equipe nas Olimpíadas. O Tite, né, pessoalmente viu muitos jogos do Fluminense, né, nessa temporada. O pessoal até brincava da torcida, né, que o Tite, não, o Tite vai vir assistir o jogo do Fluminense, não vamos ganhar, ele zica e tal. O Tite acompanhou muitos jogos do Fluminense de perto. O André, eu acho que foi o que mais aproveitou essa chance, porque o Diniz... tô confundindo o Diniz com o Tite toda hora. Que o Tite elogia toda vez que ele fala de algo do Fluminense, ele elogia o André e elogia demais o André. Ele acha um jogadoraço. Ele também deu uma declaração um tempo atrás, né, que se o André talvez tivesse aparecido um pouco antes, estaria, né, no grupo fechado aí dos 26 para a Copa do Mundo. É muito difícil, só se tiver um caso de lesão aí de última hora para o André estar nessa lista. Eu ainda acho que tem alguns jogadores na frente dele, né? Caso abra vaga para volante. Mas é importante, né? Fluminense tem 2 jogadores nessa lista pré-convocatória à Copa do Mundo. E só para terminar o que eu estava falando sobre o Tite, né, sempre tá assistindo os jogos do Fluminense, só teve alguns jogos, uns 2, 3 jogos que o Tite viu do Fluminense que o Nino não foi bem,
né? O Nino era muito bem cotado para ser essa quarta opção aí na zaga da seleção. Eu acho até que tem, ele tem categoria para pelo menos ser quarta zaga aí, quarta opção na Copa do Mundo, porque ele tem muita qualidade. Só que ele foi mal em alguns jogos que o Tite estava aqui no Fluminense, principalmente aquele 2-2 contra o Fortaleza. O Nino foi muito mal, ele saiu no intervalo, né? Então, isso pode ter feito a diferença para o Nino não ser convocado. A tendência é que nenhum dos dois seja convocado, mas, né, não deixa de ser importante para os dois jogadores e para o Fluminense, né, ter dois jogadores na lista de em Copa. Foi Fred em 2014, tá certo, galera? Então não confundam com convocação, né, direta. E só para fechar essa informação aqui, aspas do Tite falando sobre o André. Grandes atletas em todos os níveis, eles se afirmam, eles estão se consolidando, estão mostrando aí. O André é um exemplo típico desse, declarou Tite em entrevista à Rádio Globo. É isso. O Tite é fã do André, mas ficou muito em cima, né, essa ascensão do André na Copa do Mundo, já que o Tite tá, desde 2016 na seleção e ele já tem os nomes desse ciclo aí praticamente fechados. Vamos falar do jogo de hoje? Vamos falar do jogo de hoje, porque o Fluminense, como eu falei na introdução do vídeo, joga hoje pela rodada 35 do Campeonato Brasileiro. É o jogo que abre a rodada. Importante lembrar, Castelão vazio, Ceará recebeu punição por conta dos incidentes do jogo contra o Cuiabá, né, que a torcida invadiu o campo, teve uma confusão na torcida, então não terá público no Castelão, a exemplo do que aconteceu contra o Avaí, mas a punição foi por outro motivo. O Ceará vive um momento muito difícil na temporada. O técnico Lúcio Gonzalez deixou o time cearense na sexta-feira, foi demitido. O time vem de 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Ceará entrou na zona de rebaixamento depois, né, da vitória do Avaí. Entra muito pressionado por estar na zona e pela torcida. A torcida do Ceará está fazendo uma pressão enorme. O clube está numa pressão muito grande para sair dessa situação, tá? O Fluminense vem de uma sequência boa, recuperou, né, o bom futebol, principalmente na partida contra o Corinthians, venceu o Avaí, empatou com o Botafogo e venceu o Corinthians. Então, nos últimos 3 jogos, o Fluminense ganhou 2 e empatou 1. Vem num bom momento aí e pode garantir a vaga direta à fase de grupos em caso de umas combinações de resultados que eu trouxe no vídeo de ontem. Vou deixar aqui no card para você acompanhar, tá certo? Importante, jogo 8 da noite hoje, com transmissão do Sport TV e do Premier. Show de bola? Vamos ver agora o time do Ceará, como que vem o Ceará em crise. Vou botar aqui a provável escalação do Ceará. João Ricardo, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Marcos Vitor e Bruno Pacheco, Richardson, Fernando Sobral, que é bom jogador, gosto muito, Diego Rigonato, Vina e Lima. O atacante será o Jô. Ceará, apesar do mau momento, tem bons jogadores. Fernando Sobral, ele teve uma lesão e demorou um pouco a voltar ao ritmo e voltar ao time titular. É um bom jogador, temporada passada dele foi muito boa. O Vina, não precisa nem falar, né? Vem de 2 temporadas atrás muito bem, né? Essa ele tá um pouco mais abaixo, tá num clima ali de crise com a torcida, mas é bom jogador. O Lima é bom jogador. O Jô, né, faz os seus golzinhos. Eu acho o goleiro João Ricardo bom, né? Olhando alguns times do campeonato, não era para o Ceará estar nessa posição, mas está. A gente sabe como o futebol é dinâmico, alguns problemas do dia a dia podem afetar o desempenho da equipe ou simplesmente o trabalho não flui, né? Não encaixa e a equipe passa a ter dificuldades no campeonato. Essa é a provável escalação do Ceará, que sem o apoio da torcida, com o estádio vazio, pode, né, se complicar com o jogo do Fluminense. O Fluminense costuma, né, dominar as ações do jogo. Eu vou trazer o provável Fluminense aqui também. Tem o desfalque do Calegari e o Cristiano é o favorito. Também trouxe no vídeo de ontem a jogar, né, a partida de hoje. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Cristiano.
André Martinelli, Iago e Ganso, Arias e Germancano. Importante lembrar, depois que o Iago voltou à equipe do Fluminense, o Fluminense não perdeu, o Fluminense, né, teve uma consistência maior defensiva nos últimos 3 jogos e a gente não tomou gols em 2, contra o Avaí e contra o Corinthians, e a partida contra o Corinthians foi de almanaque defensivo. O Fábio só fez uma defesa difícil e já ali no final do jogo. Queremos isso para hoje, esperamos, né, que o Fluminense mantenha e faça, né, uma partida parecida com o que foi essa última contra o Corinthians para confirmar essa vitória que é muito importante. Eu acho até que o Fluminense tem essa obrigação de ganhar. O Ceará em crise, não ganha 8 jogos e não tem ninguém no Castelão. Vai ter um estádio vazio aí. A gente vai escutar muito o Fernando Diniz gritar na transmissão. Mas essa eram as informações, meus amigos. Fluminense tem 2 pré-convocados para a Copa do Mundo e as informações aí de Fluminense e Ceará. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, fala de onde que você está falando, da cidade, do estado. É muito importante a gente saber de onde que você está assistindo essa Fluminense. Se inscreva, deixe o seu like, é muito importante. E não esqueça de passar aí no link da descrição, no link fixado aí no comentário, os melhores produtos com desconto no link da descrição, cupom Central10. Central é parceira da Centauro, a maior distribuidora de materiais esportivos da América Latina. Valeu, galera, tamo junto. De tarde terá live aqui pré-jogo com o Capuano. Qualquer momento a Central Fluminense pode vir com mais informações. Um abraço, saudações tricolores. Valeu, galera, tamo junto. Que vença o Fluminense hoje.